Muito bem, 11 horas e 16 minutos e agora nós vamos conversar com a Paula Farias, que é advogada, para falar a respeito do mercado imobiliário, os cuidados, claro, para quem pretende aí fazer uma aquisição. O ano passado já houve uma recuperação no mercado imobiliário, lenta, gradual, aquele boom imobiliário que tivemos. O setor nem espera, vai ser a partir de agora um crescimento gradual, mas é claro que com a queda dos juros também, a taxa Selic, os financiamentos devem voltar também e nós teremos aí um ano melhor na avaliação dos principais aí atores do setor imobiliário. Paula, bom dia! Alô, bom dia, Paula! Bom dia, tá me ouvindo? Tô sim. Paula, você passa o carnaval onde, Paula? Eu tô aqui em Florianópolis hoje. Você reside aí, né? Sim. Lotada a cidade, muita movimentação, principalmente pelas praias? Bastante movimento, bastante trânsito também, mas aqui vale a pena passar o carnaval, sim. E já que eu já lhe incomodei aí no carnaval, né? O que você pode falar justamente para quem pretende comprar um imóvel e, claro, deve adotar, muitas vezes é a decisão da vida da pessoa, conseguir um imóvel, né? O seu primeiro e único na vida. Quais os principais aí cuidados que essa pessoa deve ter? Vamos lá então. É importante a gente mencionar o seguinte: o judiciário tem atribuído ao comprador a obrigação de levantar todas as informações referentes ao imóvel antes de assinar qualquer contrato de compra e venda, tá? Então isso faz com que o comprador tenha a obrigação de buscar alguns documentos para que deixe ele seguro desse contrato e do pagamento do futuro bem. O mais importante, inicialmente falando, a matrícula do imóvel, ela deve ser conhecida pelo comprador. A matrícula do imóvel se retira no registro de imóveis competente de onde está localizado o bem que o comprador tem interesse. Essa matrícula vai trazer principalmente quem é o proprietário desse imóvel, as confrontações, o valor dele, se há algum ônus, se há alguma pendência em alguma ação judicial, enfim. Então essa matrícula visa, primeiramente, ter a certeza de que esse contrato vai ser celebrado com o proprietário correto. Infelizmente, no dia de hoje, a gente tem acesso a muitas pessoas com interesse no imóvel que acabam pagando algum valor por esse bem e no momento de fazer a transição, a transferência desse bem para o seu nome, descobre que o proprietário não foi aquele que vendeu. Então, primeiramente, ter acesso à matrícula é o mais importante. Exato. Agora, nós estamos falando, evidentemente, dos imóveis já usados, né? Já usados, mas também recai sobre imóveis na planta, tá? O que acontece? Muitas vezes acontece de investidores comprarem das construtoras esse imóvel na planta, ainda com ele na planta, não tendo sido entregue, passar para um terceiro, e aí quando a gente vai descobrir na matrícula, esse investidor não passou o imóvel para o nome dele, exatamente para não ter que pagar a tributação de transferência desse bem. Esse terceiro, quando compra o imóvel do investidor, ele tem que ter ou a anuência da construtora, porque o imóvel está no nome da construtora ainda, ou exigir que esse investidor passe primeiro o imóvel para o nome dele, para depois esse terceiro poder fazer esse registro, tá? Então, mesmo imóveis na planta, tendo em vista que diversos investidores acabam optando por esse contrato, é muito importante que o terceiro se atente se esse imóvel está no nome da construtora realmente ou se já houve um investidor que adquiriu ele. Sem dúvida. E Paula, fala o seguinte, que imóvel na planta é uma invenção do Brasil, né? Porque, de fato, se houver algum problema e não subir aquela construção, muitas vezes as pessoas têm um prejuízo enorme, né? Com certeza. O imóvel na planta, ele traz determinada insegurança, né? O que acontece? A maioria das pessoas acaba optando por isso porque o valor, ele é realmente mais atrativo, a condição de pagamento é melhor, uma vez que a entrada pode ser parcelada até o momento da entrega e o momento que vai acontecer o financiamento, né? Então, por esse motivo, muitas pessoas tendem a buscar o imóvel na planta. Mas, de fato, como você bem pontuou, é uma ideia brasileira e ele traz riscos porque, como a gente viu nesses anos de crise, ainda que construtoras grandes, de grande renome, tiveram dificuldade com a entrega do empreendimento, algumas buscaram o judiciário
por conta da recuperação judicial. Então, é algo que traz insegurança para o comprador e no momento da compra, ele precisa realmente colocar na balança se vale a pena o valor que ele está pagando pelo risco que ele corre. Certo, e você coloca também essa sociedade por conta da participação. Como é que a pessoa adquire e também o cuidado em relação a SCP? Isso, a sociedade por cota de participação, vou mencioná-la como SCP, em regra ela está prevista no Código Civil, é uma sociedade que não possui personalidade jurídica e é representada pelo sócio ostensivo, aquele que contrai as obrigações em seu nome, e os sócios participantes ou os ocultos. Tá? E é com base nesse sócio oculto, a princípio, por ele não participar e não contrair obrigações em seu nome, é por meio desse argumento que se vende esses imóveis. O que acontece? A sociedade por cotas de participação, ela existe para um interesse em comum. Então, vamos imaginar que um número determinado de pessoas tem um interesse na construção e se reúnem para construir determinado empreendimento. A sociedade por cotas de participação existe para isso. Acontece que nos dias de hoje a gente está vendo uma dissimulação de contrato de compra e venda. A diferença é o seguinte: a SCP é uma união de esforços e de contribuições, valores, para o mesmo objetivo. A compra e venda, ela tem prestações simultâneas e comutativas. Então, vamos imaginar que na compra e venda a pessoa paga determinado valor ou mensal ou integral para a aquisição de um bem. A SCP seria a junção de diversos sócios para a construção e depois a distribuição de lucro. O que acontece que estão fazendo hoje? Vendendo imóveis por meio de SCP, onde os sócios ocultos, na verdade, são compradores. Então, ao invés de a gente ter a distribuição de lucro ao final da construção para os sócios, a gente tem a entrega da coisa certa, do apartamento, da casa, enfim. E para o fisco, isso é visto como dissimulação de contrato de compra e venda, e aí ele desconsidera completamente a SCP e passa a cobrar a tributação correta nessa sociedade, né? Então, aquele sócio oculto que, a princípio, não contraía obrigações para si, passa a responder perante o fisco por essa tributação que deixou de declarar. Então, é um risco, né? Muito risco, né? Tem também o risco da falência do sócio ostensivo ou a insolvência, se ele for uma pessoa... E é ilegal, né? É ilegal, tá? É interessante a gente saber se a SCP, ela existe, está prevista no Código Civil e é completamente legal pessoas se reunirem com um fim específico. Agora, o fato de pôr à venda determinados imóveis com o fim de dissimular o contrato de compra e venda é completamente ilegal. Tá? Aí, como eu falei anteriormente, as pessoas interessadas acabam acreditando que, como sócio participante, elas não contraem obrigações e, de fato, essa é a regra. Só que acontecendo essa dissimulação de contrato de compra e venda e o fisco vindo a descobrir essa dissimulação, pode sim cobrar o valor correto dos tributos, tanto do sócio ostensivo quanto desse sócio participante. E aí tem a multa, né? A Receita Federal tem uma multa bastante alta que chega para quem dissimula o contrato de compra e venda e deixa de declarar os valores corretos dos tributos. Paula, para nós fecharmos, outra questão que esteve muito também, um método que foi muito utilizado, né? Como você disse, quando nós tivemos o boom imobiliário, muitos investidores compravam imóvel na planta, era aquele momento que havia quase que a certeza da entrega, e o imóvel, quando ele ficava pronto, ele valia mais, e aí, portanto, a pessoa pagou X e vendia por 2, 3X e ganhava dinheiro com isso. Quando houve a crise, o que aconteceu? Ao final do imóvel, ele valia menos do que aquilo que aquele proprietário pagou na planta. E aí começou a haver muitos distratos, né? Algumas pessoas, evidentemente, perderam o emprego, não têm condição de pagar. É um caso específico, ou seja, a pessoa busca o distrato porque ela, de fato, não tem mais renda para bancar aquilo que ela tinha se comprometido. Mas também o distrato virou uma mania aí do mercado em relação aos investidores. Como é que ficou essa questão? A lei foi alterada porque havia uma discussão nesse sentido, né? Ainda existe, na verdade. Existem 2 projetos de lei tramitando no Congresso. Existe também uma medida provisória que se fala em ser assinada desde agosto de 2017, até o momento a gente não teve a sanção do presidente.
E, de fato, a lei visa regulamentar e trazer uma segurança jurídica quanto aos valores a serem devolvidos pela construtora num caso de distrato. Acontece que a lei em nada menciona, em nada diferencia o consumidor do investidor, tá? Infelizmente. Isso que você mencionou realmente acontece. Existem aqueles que a gente caracteriza como consumidor, que é quem compra um imóvel com o fim de moradia. Ele se enquadra como destinatário final, perdeu o emprego ou teve a renda diminuída por N motivos. Esse deve receber de 75% a 90% dos valores que foram pagos de volta. O investidor, de fato, no judiciário, ele é visto com outros olhos. Ao mesmo tempo que a construtora tem o risco do negócio, da construção, o investidor ele também corre determinado risco por ter feito essa compra. Então, no momento de distrato, ele tende a receber menos do que o consumidor. Acontece que é muito difícil, infelizmente, de a gente conseguir distinguir um de outro, né? Então, essa é a dificuldade dos construtores e é por isso que eles lutam tanto realmente para alterar esse valor de distrato, para quem sabe aumentar um pouco o percentual de retenção, porque a gente realmente tem investidores que viram que não valeu a pena aquela compra, o valor acabou abaixando e buscaram para o distrato de alguma forma para continuar lucrando com esse investimento. Mas é uma batalha ainda a ser enfrentada, tanto no judiciário quanto no Congresso com os projetos de lei e com a medida provisória. Tá legal, nós conversamos com Paula Farias, advogada especialista em direito imobiliário, para falar de muitas questões envolvendo justamente o direito imobiliário. Paula, muito obrigado aí por nos atender nesta segunda-feira de carnaval e um ótimo final de carnaval para você. Eu que agradeço. Boa semana a todos.